Recebendo agora a presidente reeleita da ACIB, Cristiane Birger, para falar das prioridades sobre o novo mandato à frente da entidade. Obrigado pela visita, presidente. Seja bem-vinda novamente aqui. Prazer estar aqui. Cumprimento você, Jorge, e todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Vamos falar um pouquinho da nossa associação, né, e a importância dela na nossa comunidade. Presidente, é uma tradição já na associação a reeleição, né? Buscar um segundo mandato. Não ocorreu com o presidente anterior por uma decisão pessoal, mas há também uma motivação para que quem esteja na presidência fique mais um mandato à frente da presidência, né? Nesse sentido, o que motivou a senhora, né, a permanecer na presidência da entidade? Bom, eu sou uma pessoa apaixonada pelo associativismo, em primeiro lugar, sempre fui. E quando eu assumi o primeiro mandato, me comprometi há 2 anos. E agora, para os próximos 2 anos, então, eu precisei fazer uma consulta também na empresa e na família, porque são mais 2 anos de bastante dedicação, né? Um presidente está à frente de uma associação e existe um esforço muito grande de representatividade, né? Então, isso que foi mais balanceado e, enfim, recebi apoio da minha família, da empresa também, e estou assumindo, então, mais 2 anos, porque gosto muito dessa pauta e de poder contribuir para a sociedade, as empresas especificamente, né? E quais foram os principais desafios que a senhora enfrentou no primeiro mandato? Bem, nós tínhamos uma meta de aumentar o número de associados, não só o aumento do número de associados, mas também oferecer produtos e serviços que chamassem a atenção do empresário para também estar dentro da associação. Eu penso que isso nós conseguimos, né? Nós estamos com cursos de capacitação, treinamento, uma estrutura nova. A CIB foi toda reformada, né? Então, nós estamos com uma sede preparada para reuniões, e isso tudo ajudou a nos posicionar no mercado novamente de uma forma diferenciada e criativa. E houve avanço nesse sentido, presidente? Houve sim. Nós estamos agora com mais de 1.000 associados, se eu não me engano, chegando à marca de 1.100 associados, né? A nossa associação está muito movimentada durante o dia, como eu falei, muitos cursos, reuniões dos núcleos empresariais também, e isso tudo traz um fortalecimento, estimula conexões e também os negócios das empresas. Então, um movimento bem positivo, sim. Sem dúvida. Bom, recentemente a gente teve aqui, né, a informação do aumento da taxa do esgoto aqui em Blumenau, mudança no sistema de tratamento do esgoto também. Isso gerou uma mobilização muito grande. A CIB, junto com a OAB e outras entidades, fizeram um levantamento, né? E nesse levantamento técnico feito pela OAB, foi demonstrado que pode haver algumas irregularidades nesse processo. Foi encaminhado à prefeitura. Sim. A prefeitura disse a vocês que está fazendo, né, todo um estudo agora. Sim. Sobre esse sentido, tem um prazo para responder a esse estudo aí que a prefeitura está realizando. Como é que a senhora está vendo tudo isso? Como é que a CIB vê essa alteração, né, num fato tão importante que é o tratamento do esgoto, né? Existe um marco nacional para ser cumprido, né? Uma determinação que tem que ser cumprida, e a gente aqui não consegue avançar, né? Primeiro, falar que nós formamos o Conselho de Entidades em 2025. Então, esse assunto foi tratado no Conselho. Então, esse Conselho de Entidades é formado por 5 entidades empresariais, e todas elas ficaram inconformadas com esse aumento de 15,92%.
os 5% é aceitável, porque é uma correção à inflação, mas os 10, acho que 10,72, se não me falha a memória, não é aceitável. Nós não entendemos o porquê. Apesar da justificativa. Apesar da justificativa, mas, veja, nós somos todos empresários, né? Então, nós não conseguimos, imagina, aumentar o impacto no significativo custo. Numa empresa? É significativo, porque as pessoas tiram pela visão delas do impacto em casa, né? Mas nas empresas, com certeza, é impactante, né? As empresas trabalham com orçamento e, de repente, vem 15,92% de aumento numa conta de água. Então, isso precisa ser conversado. A nossa proposta é nós estamos abertos ao debate, né, para nós podermos realmente discutir vários pontos desse contrato que, na nossa opinião, né, do Conselho, não estão muito claros à sociedade. E quem se prejudica são os munícipes, né? Todos nós que temos que arcar com essa diferença, que não é pouca. E a pergunta que fica: esse 15,92%, sendo aceitável agora, nos próximos anos, porque o contrato é longo, teremos mais impactos e aumentos nessa proporção? Segundo a BRK, a cada 4 anos é feita uma revisão. Pois é. Então, é uma coisa que... E também, ao final do contrato, nós teremos apenas 60% dos blumenauenses com a rede coletora e tratamento de esgoto, né? Os outros 40% não. Então, isso também é uma coisa que não dá para aceitar tão fácil, né? Então, estamos abertos ao diálogo, né? Essa é a intenção do Conselho de Entidades. E a senhora aqui representa uma entidade empresarial, né? E tem muitas empresas que serão prejudicadas com essa mudança no contrato, porque a coleta nas residências, nas empresas, né, que vai ser por fossa individual, ela passa a ser uma responsabilidade da BRK. Sim. E nós temos muitas empresas que prestam esse tipo de serviço aqui na cidade. Além de prejudicar um negócio, tem o outro lado que tirou de nós a possibilidade de escolha de negociação. Isso. Então, a gente tem uma administração que se diz liberal na economia, mas que age dessa forma. É um contrassenso. Realmente é um contrassenso, e a prefeitura alega que o valor do serviço é muito acessível e tal, mas eu também acredito que isso é um monopólio, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Né? É, mais uma vez, difícil para um empresário aceitar, né? Não tem muita justificativa para isso. Agora, presidente, o que as entidades podem fazer, né? Claro, estão aguardando agora, né? A prefeitura falou em fazer um levantamento, entender bem, né? e ver se tem alguma irregularidade ou não. Mas qual é a força que as entidades têm e que podem fazer caso realmente seja constatado que isso não pode acontecer, né? Não pode ser levado adiante? O que as entidades podem fazer para tentar reverter essa situação, se é que é possível reverter essa situação? Olha, o papel das entidades Bom, primeiro eu preciso dizer que nós temos um canal aberto com o poder público, com a prefeitura, né? Somos sempre muito bem recebidos lá. Então, o que nós podemos fazer é ajudar, é contribuir, é ajudar, é fortalecer as ações do poder público também, né? Então, o nosso questionamento, visitamos o prefeito também, é que a administração não seja só de dentro da prefeitura, né? Mas que envolva a comunidade. Blumenau somos todos nós. Blumenau não é só a prefeitura e o poder público, mas toda a sociedade e as entidades, principalmente, e os cidadãos que aqui moram. Esse é o nosso posicionamento. Bom, a senhora toma posse para o novo mandato na semana que vem, né? Isso. Quais são as principais metas para esse novo período à frente da CIB?
Olha, o nosso associado, o empresário, é a nossa meta principal sempre. Nós estamos lá para defender o interesse dos empresários, né? E para isso nós temos, então, quase 29 a 30 núcleos empresariais, setoriais, né, que fazem um trabalho maravilhoso. Tenho que dizer que o primeiro núcleo de Blumenau fez 30 anos, o núcleo de empresas automecânicas, no sábado, são muito fortes e é um exemplo a ser seguido. Então, o associado é um foco principal. Vamos falar muito de reforma tributária e de algumas questões que impactam diretamente no dia a dia do empresário. E depois a outra vertente que também é uma reivindicação do empresário sempre, a questão de infraestrutura. Nossa, mobilidade urbana, infraestrutura, daí entra a BR-470, portos, aeroportos, nossas barragens, que foi uma bandeira forte dessa gestão também, que nós levantamos. E isso continua agora, né? Essa cobrança, essa proximidade com o secretário do Estado da Defesa Civil, que é o nosso ex-prefeito Mário Hildebrand. Nós temos uma conexão muito próxima a ele, até pelo fato de ser blumenauense. Então, essas são as principais bandeiras, né? Falando em infraestrutura, está acontecendo na Assembleia Legislativa agora, né? Os deputados estão conversando com o secretário de Infraestrutura, Gerry Comper, para falar sobre a paralisação do novo traçado da SC-108, uma obra que não sai do lugar e que a gente sabe que é muito importante para o desenvolvimento de toda uma região e uma região muito importante do município, também para o empresariado. A SC-108, ela é uma reivindicação antiga, né? Mas me parece que ainda nós teremos alguns anos pela frente. Ali tem algumas situações ambientais também, pelo que eu fui informada. Mas Blumenau precisa, então, da Pedro Zimmermann. É o que o prefeito Mário já falava anteriormente. Se nós tivermos mais rapidez e tivermos recursos, pelo menos para começar a Pedro Zimmermann, vamos focar lá, mas também não esquecendo, claro, dos projetos, da continuidade da SC-108, que é importantíssima para nós igual. Torcemos por um avanço, né, presidente? Torcemos, e o nosso papel é o papel de cobrança, né? Lembrança, né? Lembrança, de acompanhamento. Esse é o papel da nossa associação também. Presidente, novos projetos que serão implementados para fortalecer o ambiente de negócios aqui em Blumenau, há algum planejamento nesse sentido? Olha, uma outra reivindicação do empresário é a questão de mão de obra, né? A falta da mão de obra e também a falta de mão de obra qualificada. Então, nós temos alguns projetos desses em andamento, queremos estar mais próximos da Secretaria da Educação também. O nosso IDEB não teve um bom desempenho nos últimos anos, né? Blumenau e região sempre foi referência, e agora tem cidades do norte, do nordeste, que estão se destacando mais do que Blumenau. Então, onde erramos, onde paramos e o que precisamos fazer para retomar isso, né? Então, é importantíssimo. Estamos muito próximos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Blumenau e também de turismo. Então, tem algumas ações sendo realizadas. E o Distrito de Inovação é um sonho para Blumenau também, que estamos conversando. Eu acredito que ele sai, que existe possibilidade se houver interesse da comunidade, né? Não pode ser só das entidades, nem só do poder público, tem que ter a universidade também. E os empresários que acreditem nesse sonho, né, nesse projeto, e que possam investir. Mas eu acredito, penso que é viável para a nossa cidade nós investirmos no Distrito de Inovação, sim. Nós vivemos num país que os desafios econômicos são diários a partir de uma vírgula mal colocada, uma palavra mal divulgada ou qualquer acontecimento no mundo. Certo. Né? Tudo reflete na economia
brasileira. Como é que a associação se prepara para lidar com esses desafios e orientar os seus associados quanto a esses desafios? Veja, nós temos, nesses mais de 1.000 associados, nós temos empresários que entendem de todas as áreas, né? Citamos antes, por exemplo, a reforma tributária, mas nós falarmos sobre a parte de inteligência artificial, de tecnologia, de inovação, enfim, todas essas matérias são discutidas dentro da associação empresarial. Então, eu sempre falo assim, você empresário que está me ouvindo agora, não importa o tamanho da sua empresa, se você tem um CNPJ, às vezes você está trancado dentro do seu escritório, atrás da mesa, reclamando e achando que nada tem solução. Então, procure a associação empresarial, venha conhecer nosso trabalho e o quanto nós podemos contribuir para que as empresas sejam criativas. Eu penso que nós vivemos, sim, um momento econômico, até muitas vezes político, desafiador, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, como que as empresas se destacam? Elas têm que planejar, elas precisam ser criativas, elas precisam formar conexões e principalmente, estar presente dentro desse mundo empresarial, né, como é o caso da associação. A polarização política atrapalha muito a economia na visão da senhora e da entidade? Olha, eu quero pensar que a política não deve atrapalhar, né? Nós temos que, uma vez eleitos, né, nós temos que vestir a mesma camisa e ter a mesma bandeira, né? Pela nossa cidade, pelo nosso estado. Nós, na CIB, somos suprapartidários, né? Não defendemos bandeiras políticas, e a nossa bandeira é o Brasil. Então, é o que eu penso. É o que deveria ser, né, presidente? Trabalhamos para isso. Exato. Existe alguma previsão de parceria com o poder público para fortalecer setores específicos da economia local, por exemplo, que a entidade busca acertar com o setor público? Olha, existe o PEDEM, né, Programa Empresarial de Desenvolvimento Econômico, ele já é constituído em Blumenau há muitos anos. O PEDEM ele é dividido por segmentos, se não me falha a memória, são 5 ou 6 segmentos diferentes. Ali tem turismo, tem metal mecânico, tem têxtil, tem de inovação. E é importantíssimo, sim, que o poder público ele já faz parte desse programa. As empresas já têm se reunido há muitos anos, mas precisa ser fortalecido. E ali tem projetos maravilhosos, tá, Jorge? Maravilhosos, inclusive em relação a turismo. Os projetos existem, eles precisam sair do papel. E, para isso, precisa o interesse do poder público e dos empresários também, para seguirmos em frente. Um desafio da associação. Desafio não só da CIB, mas do Conselho de Entidades, né, das outras entidades, com certeza também. Como é que a senhora avalia o relacionamento da CIB com os seus associados? Eu avalio muito positivo. Nós temos uma administração muito aberta. Então, toda segunda-feira à tarde, eu estou na CIB, o vice-presidente também. Então, um nucleado que queira conversar ou expor alguma situação, nós estamos sempre atentos e recebemos a todos. Então, nós acreditamos que é uma administração aberta e estamos sempre com o propósito de atender bem o nosso associado. Tem algum planejamento, presidente, para ampliar serviços ou benefícios que são oferecidos aos associados e, assim, lógico, né, atrair cada vez mais novas empresas para a entidade? Hoje nós temos vários produtos aos associados que são... esses produtos são da FACISC, que é a Federação das Associações, né?
Então, nós temos vários, inclusive cartões que são livres de taxa e de despesa. Existe muita oportunidade, sim, para o empresário, certificados digitais. Enfim, eu não tenho agora toda a relação, mas são vários produtos, descontos em algumas escolas também para os filhos que queiram estudar e cursos também. Então, existe uma gama de produtos muito interessantes que podem ajudar a diminuir o custo, né, no dia a dia da empresa. Qual é a visão da senhora para o futuro econômico aqui na cidade? Eu sou uma pessoa muito otimista. Ainda bem. Sempre trabalhei dessa forma e penso que Blumenau tem muita oportunidade, é uma cidade maravilhosa, tem uma vocação para o turismo muito boa. A gente que viaja por aí vê... em outros estados, com muito pouco se faz turismo. E nós temos aqui uma natureza maravilhosa, né? Nós temos... não só Blumenau, mas Blumenau e região. Penso que o turismo, por exemplo, pode ser discutido regionalmente. E as nossas empresas também têm muito a apresentar. Visita as empresas, né? Visita técnica. Pomerode já faz muito bem isso também. Nós temos a companhia Hering, né? A Fundação Hering, que também tem... Enfim, Blumenau tem muitos atrativos, e eu penso de uma forma muito positiva. Se conseguirmos o distrito de inovação, nós ficaremos nos holofotes mais uma vez, né? Temos a segunda maior festa da cerveja do mundo, né? A Oktoberfest. Então, temos muito atrativos, mas temos que mudar um pouco a cultura, né? O turista não pode vir a Blumenau e, no domingo, não conseguir tomar um café, ou há poucos restaurantes abertos. Enfim, eu acho que é cultural. De uma forma geral, teríamos que repensar também. Isso bate em outro problema que a senhora já falou aqui, que a CIB trabalha, que é a falta de mão de obra, né? Sim. Não só a mão de obra qualificada, mas falta mão de obra. E precisa se avançar nesse sentido. Isso é um desafio, Jorge, que não é só da nossa região, né? Isso é em todo o Brasil. Muitos países estão passando por isso também. A própria Alemanha, onde eu tenho mais contato, tenho alguns parentes lá. E, enfim, nós vamos ter que encontrar soluções para isso também. E investir, por que não, em tecnologia, em inteligência artificial. Eu penso que isso também é um caminho, uma alternativa. Mas tem muita mão de obra aqui em Blumenau também e que precisa ser capacitada. E aí nós temos também nós temos o Senai, nós temos o Senac, nós temos algumas parcerias que podem auxiliar a empresa. Em alguns momentos, quando é um trabalho mais específico, como nós, na nossa empresa, na indústria, na Ártico especificamente, para um torneiro mecânico, ou o próprio mecânico de refrigeração, nós treinamos na nossa empresa mesmo. É uma forma de evoluir na qualificação da mão de obra. Isso. Muitas empresas já vêm adotando esse sistema. Né? Já tem um programa interno, né, e faz esse treinamento interno que é importante para nós também. Cristiane Birger, muito obrigado pela presença da senhora hoje aqui. Sucesso no seu novo mandato à frente da entidade. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade por falar da CIB. É uma associação que tem 123 anos. Ela é a primeira associação empresarial do estado de Santa Catarina e que contribuiu muito para Blumenau desde 1901. Então, eu tenho muito orgulho em fazer parte dessa história. E deixo o convite, Jorge, se me permite, dia 26 de maio, segunda-feira, às 19 horas, no Teatro Carlos Gomes. O empresário que quiser participar ou outros cidadão de Blumenau que quiser conhecer, apenas entrar no Simpla e garantir o seu ticket. Muito obrigado mais uma vez, ótima semana. Obrigada a todos. Cristiane Birger, presidente da CIB, falou com a gente sobre um novo mandato à frente da entidade.